quando você vê alguém se intitulando como antirracista ou escrevendo sobre isso, duvide, investigue. Porque normalmente ele é que é o antirracista. Ele é que é racista, digo. Não, mas não acredite no que eu estou falando. Investigue. Preste bem atenção aos seus movimentos, o comportamento e quem essa gente defende. Aí vocês vão perceber, vão tirar as próprias conclusões de que eles sim é quem são os racistas. São 12 horas, aliás, 11 horas e 14 minutos no Acre. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Abraçando carinhosamente você que nos prestigia na nossa capital, Rio Branco, e também você do interior, você de Bujari, Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Passo de Castro, Parte de Sina Madureira, Cralândia. Nesses municípios, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, você nos prestigia pela NET, HD TV, canal 15 ou pela internet por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Eu vou receber nesse primeiro bloco o Otton Salles. Para quem não sabe, eu não lembro, foi jogador de futebol profissional, jogou em várias equipes aqui, principalmente no Rio Branco, onde ele projetou-se, e é, há mais de 30 anos, servidor público estadual, lotado na Secretaria Estadual de Fazenda. Seja bem-vindo, Otton. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Muniz. Muito obrigado pelo convite de vir participar do seu programa, o que para nós é um grande prazer. Otton, para quem não sabe ou não lembra, significa homem poderoso. Você já sabia disso, né? Já me falaram, Poderoso, afortunado. E é também o nome de um dos maiores artistas croatas. Sim. Então, seus pais escolheram um bom nome. Né? É. Muito bem. Otton, você projetou-se profissionalmente primeiro como um jogador de futebol, né? Exato. Você foi, digamos assim, uma das estrelas lá das categorias de base do Rio Branco. Acho que passou pelas mãos do Ilimani Soares. Sim. Que, queira ou não, as pessoas aqui, ainda eu acho que o maior nome quando se refere a jogadores da base. Depois apareceu, no segundo momento, o Álvaro, que até foi mais longe que o Ilimani no profissional. Exatamente. Mas na base, o Ilimani continua sendo o cara, né? Eu realmente comecei com o Ilimani nos infantis lá do Rio Branco Futebol Clube. E pude trabalhar com ele alguns anos, o que para nós foi uma grande satisfação. Foi um período de muito aprendizado. O Ilimani é uma pessoa que tem da nossa parte todo o respeito, todo o carinho. Também temos muita amizade por ele. E realmente ele fez e continua fazendo um grande trabalho na divisão de base do futebol do Acre. Eu te conheci no início dos anos 80. Você já era das categorias de base do Rio Branco e estava defendendo uma escola nos extintos Jogos da Primavera. Exatamente. Lá no campo do quarto bis. Exato. E aí você era volante, evidente, mas um volante que tinha muito mais característica de meia. De meia. Eu preferia dizer que você era um meia com poder de marcação. É um segundo volante. Né? O segundo volante. E naquela época só tinha um volante, não era só um volante. Aí 2 meias. Hoje tem o primeiro volante, segundo volante, terceiro volante, quarto volante. Não sei para que tanto volante. Nem eu. A gente aprendeu uma lição indevida lá da Europa, que lá é o anti-futebol. Nosso futebol ainda é aqui. Exatamente. Quem duvida de a época que o Barcelona no tic-tac, tinha algum europeu lá no ataque? Tem tudo sul-americano. Mas eles têm dinheiro, né? Mas assim, Otton, e aí, alguns dias depois eu vejo você estreando no Rio Branco com um pouco mais de 17 anos. Num time que, como eu não tinha vaga para ninguém, né? Você conseguiu. Como é que foi essa sua projeção de forma prematura, né? Você tocou num assunto aí que realmente é pertinente. Eu jogava na meia esquerda, meia atacante, na divisão de base. E houve uma oportunidade de jogar na cabeça de área do profissional quando o titular, que era o Mário Salles,
não renovou o contrato com o Rio Branco. E estava à véspera de um jogo contra o Juventus, de estreia pelo Torneio do Povo. Só contra o Juventus? Só contra o Juventus, né? E o então técnico da época, o Coca-Cola, pediu para eu treinar na sexta-feira de volante, ali na cabeça da área. E eu fui surpreendido com o convite, mas eu fui porque eu queria jogar, né? Ali a gente jogava onde colocasse, né? Porque a gente tinha esse desejo de vontade, subir. né? Tinha um desejo muito grande. Agora é um de subir desafio profissional. maior ainda quando você tem que se deslocar para uma posição que você não está ainda acostumado. Exatamente. Eu fiz um treino de volante, joguei o jogo contra o Juventus. Nós vencemos aquela partida por 2-0. Eu lembro. E o Campos Pereira, nosso saudoso Campos Pereira, depois veio me falar que eu fui escolhido por vocês da imprensa o melhor jogador em campo. E aí eu não saí mais da cabeça de área, né? Eu continuei e eu perguntei para o Coca-Cola por que ele tinha me colocado na cabeça de área se eu era meio atacante. Aí ele disse, porque no meu time o cabeça de área tem que ter um passe bom. E aí eu entendi, eu digo, então conta comigo que eu estou dentro, que eu não queria sair mesmo, né? Mas ele confiou, né? Ele acompanhava você lá na base. Exato, ele já tinha Mas aí convenhamos, conhecimento. né? Você sempre foi um cara obediente taticamente, Sim. mas improvisava. Na hora você ia lá e resolvia. Eu lembro que, nesse dia que eu te falei, você fez um golaço da entrada da área. Não é normal isso, né? Era. O cara vinha lá de trás e tal. A gente lá dentro de campo, a gente tem o feeling, né? E às vezes eu ia mesmo. Às vezes eu Você esqueci. fazendo a sua parte, você ganha o direito de fazer outras coisas, né? Ser um treinador. A gente jogava no meio de campo, eu, o Paulo Henrique e o Jorge Luiz, né? Que a gente chama. Aí era fácil também jogar lá desses de dois, Jacaré, né? né? Jacaré, né? Às vezes eu dizia, Jack, fica que eu vou. Sim. Aí eu Fazia ia. E aqui e acolá eu fazia um gol, né? Agora também ficava mais fácil jogar lá desses dois, né? Com certeza. Primeiro que eles representavam um perigo para o time adversário, ou seja, não tinha muito ataque assim também, né? Exatamente. Para nós, para as pessoas naquele momento foi uma novidade, o Otto, o Paulo Henrique e o Jorge Luiz, mas para nós não era. A gente já estava muito tempo junto, a gente tinha um conhecimento. Os Menudos veio naquela época ou veio depois? Vieram depois, digo? Não, foi naquele período que, devido àquele grupo porto-riquenho, né, Menudos, está fazendo muito sucesso, né, que o vocalista era o Rick Martin, né, que hoje ele tem carreira solo e muito bem sucedida, por sinal. Naquele período, o Raimundo Fernandes, Lembro. ele escrevia a página do jornal Rio Branco. Fernandes sempre inventou essa. Fernandes e o Chico Pontes. E aquilo foi invenção do Raimundo Fernandes. Mas você ajudava também. O corte de cabelo de vocês ajudava também, né? O meu era. Nós ganhamos o Torneio do Povo e nas comemorações, quando saiu no outro dia, o Fernandes colocou Menudos do Rio Branco vence o Torneio do Povo, né? E a gente foi campeão ali de uma forma que ninguém esperava. Legal. Né? Foi uma boa surpresa. Agora, depois de você, encerrando a carreira, dedicou-se a outra vida como servidor público. Sim. Como é que foi essa readaptação, esse novo momento? Na verdade, Muniz, eu sempre conciliei essas duas carreiras. Eu comecei a trabalhar na Secretaria da Fazenda, eu tinha 16 anos. Menor ainda. Mas eu trabalhava só no período da manhã e à tarde eu jogava futebol. Né? Então eu pude administrar isso por alguns anos. Chegou um ponto que não deu mais, que eu tinha que optar por causa da mudança. Na época que eu comecei a trabalhar era ponto corrido, era até às 13 horas. Então depois, mais na frente, que passou a trabalhar 2 expedientes, eu tive que fazer uma opção. Né? Então, como eu já era casado, já tinha família, então eu tive que optar pelo meu trabalho na Secretaria da Fazenda. São vários irmãos na família, todos, a maioria jogou futebol. O Nabu, que está aqui ao lado, veio com você, jogou comigo também, craque também. Mas você foi mais longe, né, que os outros. Quem começou primeiro foi o Nelson do Gol, lá no Rio Branco, lá na base. Goleiro. Né? E eu ia ver o treino do Nelson e o Nabu era bem menor, nesse tempo o Nabu não ia porque era muito pequeno ainda. Ele não cresceu muito não, mas era muito novo, né? Então, com o Nelson lá foi que eu entrei no Rio Branco através dele, né? O Nelson teve uma carreira curta no futebol, porque ele retornou para a Sena, onde ele reside até hoje, né? Tem moradia, tem as atividades comerciais dele lá e políticas, né? Legal. Bom, o Normando Salles, seu irmão, já teve mandato também, já foi deputado, quase consegue ser deputado federal, fez um excelente trabalho como deputado na Assembleia, deputado estadual, foi prefeito de Sena. Sim. O seu irmão, até bem pouco tempo, tinha um mandato também, o Nelson. Isso tudo te incentivou? Como é que é essa relação? Eles estão assim, te
te incentivando, te apoiando nessa? Isso nasceu do meu pai. Porque o meu pai costumava dizer para nós, ele dizia assim, se os homens de bem não se envolverem na política, os pilantras vão tomar de conta. É verdade. Era isso que meu pai falava. Então, nós somos 8 irmãos, né? E 6 homens e 2 mulheres. O Normando foi o primeiro a entrar na política. Ele foi prefeito de Sena Madureira, posteriormente foi deputado estadual e depois tentou para federal, ficou na primeira suplência, ele não conseguiu entrar, né? Tivemos também o Orlando aqui em Rio Branco. Aliás, o Orlando foi vereador constituinte. Vereador constituinte. Com todo respeito às demais legislaturas, o mais importante, né? Exato. O Orlando foi vereador naquela época e ele tinha alguns colegas lá, inclusive a Marina Silva era colega dele na Câmara. Emilson Brasil. Brasil. Nabir Bestene, Regina Lima. Nabir, Amidancar, né? E o... Ayrton Rocha. Era uma turma... Era um colega de partido. Exato. E o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, que até hoje escreve, né? Escreve muito bem, por sinal. O mais antigo. Sim. Comentarista. E eu me lembro que o Crica, naquela época, ele, na opinião dele, ele considerou o Orlando o melhor vereador daquela legislatura. Mas o Orlando desencantou-se com a política, né? O Orlando... Ele não buscou a reeleição, né? Não. Ele ficou estudando para concurso, para Justiça do Trabalho, onde ele é analista judiciário. É que o Orlando ele se empenhava tanto na vida, na atividade parlamentar, que ele esqueceu de fazer política. A política Seria bom que fosse só assim, né? Você é reconhecido só pelo trabalho. Exato. Parlamentar propriamente dito, e não na ação política. Ele esqueceu de fazer isso. Exatamente, ele não fez isso. Porque ele mergulhou de corpo e alma naquele processo todo de elaboração, discussão, aprovação da lei orgânica municipal, que está até hoje aí. Ele foi um ótimo parlamentar, mas ele confidenciou para nós que ele estava desencantado com a política e com os seus procedimentos, né? E ele ia tomar outro rumo na vida. Mas essas lições foram absorvidas por você? Sim. Porque em todas essas campanhas eleitorais, dos meus irmãos, do meu tio Raimundo Salles, eu participei de todas. Eu esqueci de falar isso, o Raimundo Salles foi o primeiro a obter 6 mandatos aqui. Exatamente, o Raimundo Salles é como se fosse nosso irmão mais velho, ele saiu da casa do meu pai para casar, né? E a gente tem esse carinho por ele, assim como nosso irmão, né? Então a gente tem uma... Ele mora em Sena ainda? Ele mora em Sena. Eu particularmente tenho uma afinidade com todos, não tem problema com nenhum. Ele se afastou de vez? Rapaz, ele... Não totalmente. Não, ele está disputando vereador lá, né? E se brincar ele vai ser de novo. Não, com certeza. É impressionante como o nome dele ainda que tem, é forte. Da minha parte, muito respeito, meu tio Raimundo Salles. Por que você optou pelo DEM, o Democratas? Pois é, eu recebi alguns convites e agradeci a todos eles, e eu pensei, analisei, também pedi a direção de Deus, porque é uma decisão importante e como a gente tem feito naquilo que a gente tem desenvolvido. E eu considero o DEM um partido bem representado no Estado, na pessoa do deputado federal Alan Rick, que eu tenho admiração pelo trabalho dele e pela pessoa dele. Tenho muita admiração. Também tem o Jairo Cassiano, que é o presidente, que é da minha cidade, eu tenho uma relação muito boa com ele também. E aqui na Municipal é o Francineudo Costa, que a gente se dá muito bem também. Diretor-presidente do IEPTEC. Do IEPTEC. O Francineudo é uma pessoa que eu tenho Mas muito a sua amizade com o Alan pesou muito, foi? A minha admiração por ele, né? Pesou muito. O que você pretende fazer? Qual o teu grande sonho? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de um motivo, de uma razão, né? É verdade. E o que te leva a buscar esse mandato parlamentar? É verdade. Muniz, eu sou servidor público. E lá no meu trabalho, na Secretaria da Fazenda, eu procuro atender o contribuinte da melhor forma que eu posso. Eu estou há 4 anos lá no Posto Fiscal Tucandeira, desenvolvendo minhas funções lá. E quando eu cheguei lá no Posto Fiscal, porque eu trabalhei muitos anos aqui na sede, e lá observando a forma, o trabalho, eu fiz um propósito
de ser útil para o trabalho e ser bênção para as pessoas. Entendi. E eu estou saindo de lá agora, dia 15, por força da lei eleitoral, que eu preciso me afastar das minhas funções para concorrer ao pleito. E eu estou entrando na política com esse mesmo propósito. Eu tenho planos, eu tenho projetos na política, mas acima de tudo eu tenho um propósito. Entendi. Eu quero ser útil lá na Câmara Municipal, eu quero ser útil para a Prefeitura, para os trabalhos da Prefeitura, eu quero ser útil na cidade de Rio Branco, mas eu quero ser bênção para as pessoas. Eu quero que o meu mandato seja um ponto de apoio para as pessoas. Casa de recuperações, que trabalham com alcoolismo, com dependência química. Eu quero ajudar essas casas, dentro do meu mandato. Eu quero ajudar o esporte. Eu sou a favor do retorno da Secretaria de Esporte. A prefeita, eu creio que por motivos financeiros, ela fez uma mexida no secretariado dela, enxugou. Eu entendo isso, mas se nós chegarmos a ser vereador, nós vamos procurar a prefeita ou o prefeito, não sei quem vai ser, Deus sabe quem vai ser o prefeito. Né? Mas nós vamos procurar e vamos falar sobre isso, porque a gente precisa apoiar as escolinhas de futebol que trabalham com garotos, com jovens e que formam homens. Sim. E que formam homens, né? Então, são pessoas abnegadas que fazem esse trabalho e muitas das vezes não recebem nenhum tipo de apoio. Quem disse que o jogador de futebol não sabe falar sobre política, não sabe falar algo além da caixinha do futebol? Eis aquilo. Muito obrigado. Sucesso para ti, foi um prazer te receber aqui. Parabéns pelo seu trabalho, pela tua jovem carreira. Neto, por gentileza, dá tempo ainda. Coloca aí essa imagem de uma bela reportagem do Façanha, fez contigo recentemente. Mostrando um pouco da tua história no futebol. Coloca aí, Neto, por gentileza. Eu mandei no teu WhatsApp. Tá? Foi o Dandão, né? Dandão na página do Façanha, tá? Porque Isso. eles trabalham, eles fazem uma parceria aí. Eles fazem uma parceria, são dois profissionais de excelência. Né? E eu fiquei muito, assim... algo para você ler e guardar. Eu fiquei até emocionado com essa homenagem, porque volta na mente da gente, né? O tempo e aqueles momentos maravilhosos do futebol, que eu fico muito feliz por isso, porque Deus me proporcionou jogar futebol. Agora já passou, né? Mas como é que foram as primeiras tardes de domingo sem você estar em campo, unindo as quartas? Quando eu parei de jogar futebol, por um bom tempo, eu ainda sonhava jogando. Eu acordava, eu sonhava lá dentro do Zé de Melo, jogando com as cores do Rio Branco, que foi o time que eu joguei 8 anos, né, da minha vida no Rio Branco. Você é no jornal Opinião, gente. 2 no Juventus, 1 no Independência e 1 no Atlético. Você jogou no meu time. Eu tive o prazer. No Tricolor e fui campeão lá. Foi campeão. Sua passagem foi vitoriosa. Com o professor Walter Proporcionalmente falando, foi o seu melhor aproveitamento. Foi na Independência. Um ano, um título. Né? A média boa. Muito obrigado. Sucesso para ti. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a doutora Williane Dese. Ele é filho do nosso amigo Evandro Dese, fotógrafo profissional, consagrado, e também do nosso amigo jornalista Leandro Dese. Até já.